E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que suscita muitas dúvidas também, que é a questão de aposentadoria rural. E eu estou recebendo aqui no estúdio do NT Sul Jane Berwanger, ela que é advogada e professora. Jane, boa tarde, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Muito boa tarde. Prazer te receber. Importante que hoje aqui em Cachoeira do Sul, na Associação dos Contabilistas, a professora Jane vai estar fazendo ali uma palestra tratando justamente desse assunto que tira o sono de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não se preparam para esse momento da aposentadoria. E as leis são, às vezes, confusas, as pessoas não entendem, e a pessoa acha que se enquadra de um jeito e não se enquadra, não vai se aposentar daquela forma. E esse tema surgiu por iniciativa da Associação dos Contabilistas, porque muitos produtores rurais que não são agricultores familiares, às vezes acham que vão se aposentar da mesma forma que os agricultores familiares e não vão. E eles precisam de mais informações sobre isso. Antes de tudo, quero destacar para você de casa que você pode participar aqui desse bate-papo, tá bem? Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Manda para a gente, está na tela o número do nosso WhatsApp para você interagir, mandar a sua pergunta aqui. A professora Jane já responde para você na medida do possível aqui, né, do tempo que a gente tem disponível. Antes de tudo também, professora Jane, o horário dessa sua palestra hoje à noite aqui em Cachoeira do Sul? 19 horas. 19 horas. E é aberto ao público? Aberto ao público, exatamente. Então tá bem. Então, quem quiser acompanhar, tirar todas as dúvidas, hoje, 7 horas da noite, na Associação dos Contabilistas. Professora Jane, o que a gente tem basicamente em vigor em relação à regra, idade para aposentadoria, como que a gente pode separar? Você falou assim, não existe uma regra só, uma forma única de acesso. O que a gente tem basicamente, em linhas gerais, em vigor no Brasil? Bom, então nós temos o agricultor familiar. O agricultor familiar se aposenta com 55 anos a mulher e 60 anos o homem, e eles precisam comprovar 15 anos de atividade rural. Como que eles comprovam a atividade rural? Bloco de produtor, declaração de aptidão à Pronaf, cadastro da agricultura familiar, tem diversos documentos que eles podem utilizar. Já os produtores rurais que não se enquadram como agricultores familiares, por exemplo, têm empregados permanentes, têm mais de 4 módulos fiscais. Nessa hipótese, eles não se aposentam com 55 anos a mulher, 60 o homem, e sim 62 anos a mulher e 65 anos o homem, e mais importante, eles precisam recolher contribuições na guia da Previdência Social, também chamado de carnê, para poderem se aposentar. Eles não se aposentam só com o bloco de produtor, só com a prova da produção. Claro. E nessa questão aí, o valor do benefício, o valor da aposentadoria, é o mesmo valor, por exemplo, da agricultura familiar ou tem distinção? Bom, na agricultura familiar, 99,9% é salário mínimo. Já o produtor rural, ele vai ter um cálculo pela média das suas contribuições. Então, se ele contribuiu sobre o salário mínimo, ele vai ter um benefício de salário mínimo. Se ele contribuiu sobre valor maior, ele vai ter, por essa média de contribuições, o cálculo da sua aposentadoria e de qualquer outro benefício. Por exemplo, uma pensão por morte, se ele vier a falecer, um auxílio por incapacidade, todos os benefícios são calculados com base na média das contribuições. Perfeito. Professora Jane, o brasileiro não é muito assim de guardar documentos, né, ter assim o histórico, tudo certinho ao longo da sua vida. E a gente sabe que quando chega a hora da aposentadoria, isso faz toda a diferença. Se uma pessoa não tem essa comprovação, como é que ela faz? Existe algum caminho? Existe algum recurso? Como é que tem funcionado isso? Bom, uma coisa que não funciona é pagar contribuições em atraso para a aposentadoria por idade. Então, além da questão da documentação, que é mais importante para o agricultor familiar, para o produtor rural não agricultor familiar, para o grande produtor rural, médio e grande, ele precisa recolher contribuições. Mas não adianta ele pensar nisso quando ele já tem 65 anos, ele tem que pensar isso antes. Então, planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Ele tem que se preocupar com isso antes. A palavra previdência vem de prevenir, de se prevenir, de guardar para o futuro. E essa é a ideia. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar, que às vezes as pessoas dizem assim, não vale a pena, a Previdência vai quebrar, vou pagar a Previdência privada. Não façam isso. Eu trabalho 25 anos com isso
E de todas as pessoas que vieram falar, muitas pessoas não receberam muito pouco da previdência privada. Ainda o Estado é o maior garantidor. O INSS nunca atrasou o pagamento. O Estado vai quebrar. O último estágio, vamos dizer assim, o último capítulo de um Estado quebrar é não pagar os aposentados. Então, a previdência social ainda é a forma mais segura e compensa pagar. Pois é, e aí nesse sentido, eu acho que é também importante a gente fazer aqui esse esclarecimento, né, professora Jane? Tem esse argumento, senso comum, que as pessoas dizem, eu acho que quando chegar a minha vez de me aposentar, não vai ter dinheiro. Só que aí a pessoa, por vezes, está ali na informalidade, não tem nenhum tipo de recolhimento, também não contribui para uma aposentadoria privada, que você, inclusive, mencionou os riscos. Aí sim, aí no fim das contas é um risco grande que ela pode ficar sem uma coisa e sem a outra, né? Exatamente. E tem pessoas que falam para mim assim, não, eu vou fazer a minha poupança. Isso é muito arriscado. Por quê? Primeiro porque podem acontecer coisas durante a vida, morrer, ficar incapaz, outras situações, mas normalmente eu vejo essa pessoa dizendo assim, vou fazer a minha poupança, ela não paga a previdência, não faz a poupança. E aí ela não faz nenhuma nem outra. E a poupança é sempre aquela coisa assim, vou trocar de carro, vou pegar aquele dinheiro. Não, mas agora vou fazer uma viagem, eu mereço, vou pegar aquele dinheiro. Ou seja, vai sempre deixando para amanhã e quando vê, chega aos 65 anos de idade e a pessoa não se preveniu. E é uma coisa também muito importante, as pessoas acham assim, eu estou bem, eu tenho condições, eu tenho terra, eu tenho patrimônio. Nunca se sabe o dia de amanhã. A previdência é para isso. É para você ter uma segurança de que, haja o que houver, pelo menos aquilo ali você vai ter. Que seja pelo menos o salário mínimo. Tem histórias de pessoas que assim, tinham uma vida fantástica, clientes que eu atendi, que diziam assim, não, aquele valor da aposentadoria é só um complemento. E aí, quando passa um tempo, a pessoa é dispensada do seu trabalho e não tem um outro trabalho, e é aquilo que vai garantir na idade avançada. Então é importante a gente ter realmente atenção a esta questão, né? Professora Jane, a questão de acesso hoje. O acesso basicamente é via aplicativo. Tem o aplicativo chamado Meu INSS. Existe algum outro caminho? Porque a gente também sabe que ainda existem muitas pessoas com dificuldade de acesso às ferramentas digitais, a mexer com o aplicativo. Como é que está funcionando isso quando chega o momento de pedir a aposentadoria? É muito comum as pessoas terem dificuldades, e no rural mais ainda, porque, na maioria dos casos, ele precisa anexar documentos, ele precisa preencher um formulário que se chama autodeclaração, e é bem complicadinho. Então, é difícil a pessoa ter conhecimento sozinha para conseguir fazer isso. Então, geralmente, ela precisa pedir ajuda de alguém que entende desse assunto para ela poder encaminhar corretamente o benefício. Quando a pessoa encaminhou o benefício errado, não é que ela não possa encaminhar de novo, mas já tem ali uma mancha, né? Já tem alguma coisa ruim ali. E pior ainda quando a pessoa encaminha mais outro, encaminha várias vezes como se uma hora dessas vai dar. E não vai dar, cada vez vai piorando a situação. A possibilidade é vir uma negativa. Vira uma negativa, porque aí o terceiro servidor do INSS que vai pegar diz, não, mas peraí, já teve 3 benefícios indeferidos. Então, tem que ter um pouco mais de técnica nesse momento. Hoje em dia, assim, tudo é especialização, né? Na medicina é especialização, em todas as áreas. E na previdência é a mesma coisa. Então, o ideal é que a pessoa procure ajuda antes, não no dia anterior da aposentadoria, ou não depois que deu errado, né? Sempre é mais fácil prevenir do que depois corrigir. Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui já da nossa audiência. Vamos destacar mais uma vez que você de casa pode participar aqui desse bate-papo. Estou conversando com a Jane Berwanger, advogada e professora, falando sobre aposentadoria rural. Na tela o número para você fazer a sua pergunta. Vamos ver aqui recados que chegam para a gente. A Cristiane da Rosa está perguntando o seguinte. No caso do produtor rural que alterna períodos como segurado especial e períodos como contribuinte individual, quais cuidados devem ser tomados na documentação e no recolhimento das contribuições para garantir que todo o tempo de serviço seja reconhecido no pedido de aposentadoria? Bom, ali tem 2 possibilidades. Se ela está na condição de segurado especial, que é o agricultor familiar. Segurado especial é o agricultor familiar, é a mesma coisa, para fins previdenciários. Se ela está nessa condição no momento em que completa a idade, ela pode somar, por exemplo, os últimos 3 anos
de segurado especial e mais 12 anos lá atrás. Então, ela pode se aposentar com idade reduzida. Agora, se a pessoa era agricultor familiar, melhorou, comprou mais terra, evoluiu e hoje não é mais agricultor familiar, aí ela pode somar os 2 períodos, mas ela precisa ter contribuições do período de contribuinte individual e ela vai se aposentar não mais com a idade reduzida. Então, essa regra é diferente. A documentação do período em que ela está contribuindo não é problema. O problema é do período que ela fez como segurado, que ela trabalhou como segurado especial, como agricultor familiar, aí ela tem que ter provas da atividade rural. Perfeito. Muito obrigado aqui a Cristiane da Rosa pela pergunta que enviou para a gente. E você de casa também pode participar. Já temos mais aqui, já vamos trazer mais perguntas da audiência. Deni está perguntando, a mulher que mora no campo sem bloco de produtor e nenhum registro de empregados, vai se aposentar aos 55 ou 62 anos? É uma pergunta muito interessante, porque para quem é a aposentadoria rural do agricultor familiar? Aquela com idade reduzida, que precisa apenas provar atividade. Para a pessoa que trabalha na atividade rural. Se ela apenas mora no campo e não trabalha na atividade, não tem direito. O problema não é o bloco de produtor. Tem vários documentos que podem ser utilizados. A pergunta mais importante é, ela trabalha na atividade? E aí sim, se ela trabalha na atividade, ela pode se aposentar aos 55, mas tem que ir atrás de alguma documentação, não necessariamente o bloco de produtor. Jane, quando a gente fala de agricultura familiar, isso também inclui algumas outras categorias. Não sei se eu estou fazendo confusão, nos ajude a desmistificar. Por exemplo, pescadores, não é efetivamente só o agricultor familiar que tem a sua propriedade pequena ali e que cultiva a sua hortaliça, enfim. Sim, se estende. A condição de segurado especial na Previdência é o agricultor familiar, o pescador artesanal, inclui o indígena e o seringueiro extrativista vegetal. Então, tem um pouco mais de pessoas ali. E o Judiciário reconhece também o diarista rural como segurado especial nessa regra. Então, é um pouco mais amplo, né? Ok. Bom, antes aqui da gente ter trazido as perguntas de alguns telespectadores, a Jane estava falando assim, de cuidados que a gente precisa ter para não ter a negativa por parte do INSS, que depois complica, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os erros hoje mais comuns na hora que a pessoa vai ingressar com o pedido e que assim, mais levam a esse indeferimento por parte do INSS? Um dos erros bastante comuns é o preenchimento errado da autodeclaração. Esse formulário... Porque, assim, esse caso dessa senhora que perguntou, nesse formulário, a pessoa diz com quem ela trabalhou, quando ela trabalhou, o que ela produziu. É como se fosse um histórico da vida dela, dos últimos 15 anos, pelo menos. Ela vai contar tudo o que aconteceu. E o INSS... Então, o primeiro ponto é ali, é não saber preencher. E o segundo ponto é que o INSS vai pegar esse formulário e vai cruzar com bases que ele tem, com informações que ele tem do INCRA, do ITR, declaração de aptidão ao PRONAF, cadastro da agricultura familiar, vários, CNPJ, o cadastro das próprias contribuições do INSS, vai cruzar essas informações, e aí é que, às vezes, a pessoa acaba caindo. Por quê? Por exemplo, a pessoa abriu um CNPJ anos atrás, não fechou. Isso tem que resolver antes. O sistema vai detectar essa situação. Então, eu diria assim, 2 pontos chaves. Primeiro, o preenchimento da autodeclaração errado, por falta de conhecimento. E o segundo é não ter esse suporte documental. Ou bater lá na trave, né, quando for verificar os sistemas governamentais. E existe alguma possibilidade da pessoa recorrer mediante uma negativa, um indeferimento do processo no INSS? A pessoa ela pode recorrer ainda na via administrativa ou já logo tem que, por exemplo, procurar um advogado, ingressar via judicial? Como é que funciona isso? Assim, é bem importante a tua pergunta. Quando se trata de rural, principalmente agricultor familiar, o caminho melhor nem sempre é a justiça. Existem outros caminhos, às vezes um novo pedido melhor instruído, com melhores documentos, às vezes um recurso administrativo funciona melhor do que uma ação judicial. É claro que, às vezes, a pessoa tem que ter paciência, porque quando deu errado, dali por diante tudo vai demorar. Não vai ser em 30 dias. E aí também não se iludam. Hoje em dia tem muitos golpes, né? A pessoa cai, não, em poucos dias tudo vai. Não vai.
não é em poucos dias. Tem que ir com calma, aí tem que respirar fundo e aí sim ver qual é o melhor caminho, mas isso é muito caso a caso, né? Isso, cada um depende da solução de cada caso. Pois é, você mencionou essa questão do golpe, né? Nem estava aqui dentro da nossa pauta, mas acho que é importante a gente mencionar isso. Infelizmente, no nosso país, são muitos os casos de golpes, especialmente envolvendo aposentados ou pessoas que estão nessa luta buscando a sua aposentadoria. Como é que a pessoa pode, assim, de uma forma mínima, se precaver, se cuidar para não cair num golpe? Depois, de repente, ela conseguiu se aposentar e tem outra pessoa recebendo. Quais são os cuidados básicos? Um golpe muito comum hoje é a pessoa que tem um processo judicial de qualquer assunto, mas principalmente previdenciário, e ela recebe uma mensagem com a minha foto, dizendo, aqui é do escritório da doutora Jane, vai sair o seu benefício, só tem que pagar umas taxas e não sei o quê. E o golpista trabalha com esse sentimento, com essa expectativa da pessoa. E aí a pessoa vai lá e paga. E em vez de ela ligar para o escritório, em vez de ela chamar, em vez de ela colocar o benefício da dúvida, pelo menos, vamos ver se é verdadeiro. Hoje, sim, por exemplo, nós, no nosso escritório, a gente trabalha só com um número de telefone de contato, justamente para evitar. Então, os próprios advogados começaram a criar mecanismos. Mas sempre desconfie quando parece fácil. Isso vale para tudo. Pareceu muito fácil, desconfia. Tem chance de ser golpe. Então, não custa esperar um pouco mais, pedir informação, ir lá no escritório, buscar mais antes de fazer algum pagamento. Porque normalmente o golpista termina trabalhando ali com a expectativa que a pessoa tem. E isso é muito triste, né? Sim, exatamente. Ele envolve a pessoa naquilo. Né? E é interessante, assim, às vezes a pessoa... Nós tivemos caso no nosso escritório, a pessoa veio numa quarta-feira... E eu disse para ela, o seu processo vai demorar 2 anos, o INSS recorreu, vai para o tribunal. Uma semana depois, ele caiu no golpe. Mas eu falei para ele, como é que o senhor não se deu conta? Ele disse, não sei. Então, assim, desconfiem. Essa é a palavra-chave. Perfeito. Jane, vamos aproveitar aqui mais uma vez o convite para a nossa audiência, porque hoje, então, tem essa palestra na Associação dos Contabilistas, aqui em Cachoeira do Sul, 7h, aberto ao público. Aberto ao público, a gente pede que se inscreva, né, pela associação, né, tem o telefone da associação. Eu não sei de cabeça agora, mas tem o telefone da associação. Para a gente organizar café e tudo, o pessoal está organizando lá. E o objetivo é realmente abrir um pouco a ideia assim, de que cada um tem que pensar no seu futuro, na sua previdência futura. Muito obrigado. Conversamos aqui com Jane Berwanger, advogada e professora. Muito obrigado, boa palestra e obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.